Fala, jovem, beleza? Bom, mais um conteúdo aqui, o último conteúdo, né? Consultas em Net Entity Framework mais debug, né? 2 em um aqui. E nesse conteúdo aqui a gente vai ver uma associação do que a gente viu no conteúdo de banco de dados, só que agora de uma forma que é aplicada a esse contexto aqui do Net Framework, tá? Ali a gente vai trabalhar em cima do banco de dados embedado, né? Que vai ser ali dentro do nosso context. Tá? A gente então vai ver aqui como a gente traz, como a gente filtra algumas informações específicas baseadas, né, no que o usuário deseja pesquisar lá dentro do context. Então a gente vai fazer algumas variações em cima de algumas consultas que a gente viu até agora, tá? Bom, beleza, vamos passando aqui. Isso aí vai estar dentro do nosso, vai fazer parte do nosso agrado no Bootcamp, dentro do nosso módulo técnico, tá? Então aqui parte final, né? E aí adaptando aí o que a gente viu, né? De queries no .NET. A gente vai ver algumas coisas aqui, três formatos, tá? O Entity Framework suporta esses três formatos, que é o Language Integrate Query, que permite consultar através das entidades. O Entity SQL, que é linguagem similar ao SQL, que permite realizar consultas nas entidades ou tabelas. E o Query Builder Methods, que é mais ou menos o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai trabalhar em cima, na verdade, permite construir consultas através de chamadas sucessivas de métodos, tá? Então, passando aqui, né, a gente vai ver o conceito, né, de cada um deles, mas vamos focar principalmente aqui no Query Builder Métodos. Isso aqui é só uma visualização, né, gráfica de como seria isso aí, o que faria parte aqui de cada setor aqui por baixo dos panos, tá? Mas aí a gente vai passar, né, não vamos se atentar a isso não, só saber que existe principalmente, né, no momento ideal, adequado, mais para frente, realmente um negócio mais avançado. É interessante a gente saber, né, eu falo como eu sempre, busquem outras fontes, né, busquem outros recursos para que vocês consigam também um maior entendimento. Então, a gente vai sempre focar, né, no que a gente vai precisar fazer e do que vão exigir que a gente conheça para uma vaga nesses processos seletivos aí de .NET. O básico do básico. Beleza? Bom, falando um pouco aqui desse cara, ele permite que os desenvolvedores criem consultas baseadas no modelo conceitual. Consultas são representadas através de árvores, comandos, consulta. O retorno da consulta é convertido para objetos, né, que podem ser executados pelo ente ou pelo link. Você vai ver bastante isso aí, só um exemplo, acho que no exemplo a gente consegue ver melhor. Então você vê que isso aqui é um código, né? Isso aqui é parte de um código .NET, né? C Sharp, e que ele vai estar trazendo aqui em cima de um conceito aqui desse context, né? Desse, como se fosse uma tabela aqui, um banco de dados. Ou seja, ele está trabalhando em cima desse context, ele está fazendo queries em cima desse context, beleza? Bom, vamos passando aqui. Isso é só um jeito de se fazer, não vamos nos atentar também a muitos detalhes. Esse aqui, o Entity SQL, permite consultar objetos tanto como objetos como na fórmula tabular. Então, a gente vai ver as diferenças disso aí, parece meio repetitivo, mas a gente vai ver os conceitos, tá? Ou a gente vai ver a prática aqui, o próximo exemplo. O método mais simples para quem já possui familiaridade com SQL, então isso é bastante interessante, né? Principalmente para a gente que viu um pouco a base aí do SQL. É usado para retornar o dados read-only, interessante também. E outros métodos são mais simples e reutilizáveis. Exemplos, né, de como seriam, ó, ele abre aqui dentro, né, mesmo use e tal, mas ele abre aqui dentro uma query, né, onde você coloca um arroba aí e o select, você vai ver que é um select muito parecido com o que tem lá no nosso banco de dados, né? Então você vai ver que é bem parecido, né? E a gente vai trabalhar numa maneira ainda mais simples do que essa, tá? Que é o próximo caso, né? Esses conceitos do módulo conceitual, ele vai trazer aqui a nossa base aqui do Query Builder Methods. Que vai ser o que? A classe Object Query, que suporta tanto link quanto entities, né? Suporta tanto link to entities como entity SQL. Uma construção dos dois ali, meio que uma mescla das duas. Então a gente vai implementar aí os métodos construtores de consulta, você vai ver que é bastante interessante. E a gente vê também expressões lambdas, mas vai ser mais trazendo aí o que a gente chama de link mesmo. Isso aqui é só um exemplo, né? Aí a gente já vai focar principalmente no que a gente tem aqui. Você vai ver que ele vai puxar de um context, ó, ponto products, ou seja, em cima de uma tabela, né? Ponto where. Então a gente vai ver coisas relacionadas a isso, tá? Alguns outros exemplos aqui, ó, do que a gente pode encontrar como Query Builder Methods, ó. Distinct, Except, Group By, tem vários, né? Where, tem Top, tem Skip, a gente vai ver alguns deles aqui. Então já vou passar para a gente não demorar muito.
exemplos de consultas. Olha lá. Consulta de entidades, consultas parametrizadas, filtrando dados, ordenando dados, agrupando. Então, tudo que você pode realmente fazer com relação ao banco de dados, também vai fazer aqui, só que de uma outra forma a gente vai mostrar como. Tá, então aqui primeiro eu vou mostrar só um exemplo de como acontecia lá com link, com lambda, e depois o que a gente vai ver já assumindo aqui dentro do nosso contexto, tá? Então com link a gente vai fazer dessa forma aqui, né? E com lambda vou fazer dessa forma aqui. Vou chamar a atenção para sempre a próxima etapa, porque você consegue parar o vídeo aí e dar uma olhada boa, né? Esse é o nosso caso, onde a gente vai focar bastante, né? Então assim, aplicando no projeto a listagem de todos os registros, por exemplo, eu quero trazer nesse index todas as turmas. Então eu abro um list, chamo o model, né, de turma, aqui é turma model, MD turma ou turma model, como vai fazer parte do seu projeto no padrão do projeto que vocês estão fazendo, né? Mas a princípio pode colocar turma model, nesse caso aqui está turma, isso é o model. O nome que a gente quer dar, né? E ele trazendo aqui o DB, que seria o context, lá em cima tem, né? O private, context, DB, banco de dados, né? Igual a new, context, etc, né? Então a gente vai estar chamando exatamente esse cara, esse db.tbturma, que é a tabela que está lá nesse context, to list. Então ele vai trazer todas as turmas aqui, certo? Próximo. Consultando os primeiros registros, semelhante ao top do SQL, né? Que é para trazer os primeiros registros ali. Então aplicando o take ao projeto, listando as 10 primeiras turmas. Ó como é que é, ó a diferença aqui, ó. É do jeito que estava lá, só que ponto take 10, você está trazendo 10. Se for 100, só troca aqui, tá? Agora obtendo o primeiro registro, olha como vai ser no nosso aqui do Action Result aqui, tá? Para o nosso ambiente, do nosso projeto. Então exibindo o primeiro, a gente tem um Action Link que faz isso. Eu estou trazendo, lembre que agora não é, como eu estou trazendo um registro só, né? Eu não tenho sentido de colocar isso dentro de uma lista como é só um, né? Se fosse o caso, beleza, mas nesse caso aqui a gente pode fazer dessa forma. Então puxando aqui um model first turma, e aí já juntando aqui, trazendo, né, o mesmo contexto, db.tbturma.firstToDefault, que é o que você trazer o primeiro ou o padrão único que tiver lá, né, o que você achou, se só achou um, traga um. Se não, traga o que ele achou lá, o conceito dele aí, ele realmente traz o primeiro que está na tabela, tá? Então foi o primeiro que foi inserido na tabela pelo que ele está aqui, certo? Beleza, a quantidade de registros é o count. Então aqui a gente tem um outro exemplo, aplicando um action result de um exemplo de um avião que verifica se existem mais de 5 turmas ativas, ou como seria, né? Ele puxa aqui um int quantidade de turmas, está fazendo uma query para trazer justamente o número, um int, é um inteiro. Então olha como ele está fazendo, turma.where, todas as turmas ativas, ó, fazendo um where onde. Lembre que aqui é o lambda, né, como se fosse uma chave, né? Você pode colocar T, pode colocar turma, pode colocar o que você quiser aqui. Lembrando que do outro lado também tem que ter esse cara, mais, né, o parâmetro do where. Né? Então você aplica isso aqui e desse lado de cá você faz, no caso, a verificação, no caso a validação, né, para saber se... Lembre que isso aqui é um model, então quando você coloca o T ponto, ele vai trazer tanto ativo quanto tudo que tiver relacionado a turmas lá, com relação aos campos, que seriam os atributos. Então terei aqui, quando você colocar T ponto, vai ter ativo, descrição turma, vai ter ID turma, né? Então ativo igual a true, você vai estar trazendo todas as turmas que estão ativas, somente as ativas, né, na verdade. E está trazendo um to list, está passando isso aqui para uma lista, né? E ponto count. Verificando se ela é maior do que 5, você vai redirecionar para a tela de index, né? Se tiver menos do que 5, aí você deixa realmente ele trazer ele, aí ele faz alguma outra coisa aqui. Mas é só um exemplo, né? Como você pode fazer. Beleza? Consultando através de um campo texto, muito utilizado para filtros, né? Então, consultando através de campo texto ainda, aplicando o action result de um exemplo de um avião que filtra por um nome específico, né? Então, vamos dizer que a gente tem esse filtro aí. O mais interessante, né, é a gente receber exatamente o que está aqui no parâmetro, né? Porque o que ele está fazendo aqui é puxando, né? Trazendo uma turma onde você está pesquisando exatamente onde a descrição da turma é programação web e trazendo o primeiro deles, né? Sendo assim, ele vai achar ou não, né? Nesse caso aqui de baixo, ele vai fazer o quê? Uma lista, né, de turmas que